Ei, estudante, beleza? Olha só, eu vou te mostrar nessa aula uma atualização da aula sobre ciclos de estudo, né? Eu fiz um atendimento recente de uma aluna que estuda para concurso de analista lá para Brasília e a rotina dela e o contexto dela obrigou ela a fazer um tipo de ciclo de estudo parcial, né? E o caso dela, acho que foi um caso bem didático para te mostrar justamente o que é um ciclo de estudo parcial, o que é uma rotina de estudo e como integrar essas duas coisas, né? Eu percebi já, né, da minha experiência que muita gente fica tem uma ideia errada de que eu posso fazer ciclo de estudo e só ciclo de estudo, ou então só rotina, e às vezes não sabe a diferença nenhum nem do outro e nem entende que eu posso, na verdade, integrar os dois. Então eu vou te mostrar aqui, tá, o plano de estudo já adaptado dessa aluna, para você entender o que é uma rotina, o que é um ciclo de estudo e o que é um ciclo parcial de estudo. Então, olha só. No caso dessa aluna, qual que é o contexto geral dela? Ela estuda para um concurso, ela tem lá quase umas 15 disciplinas para dar conta e ela tem ainda que trabalhar de manhã. Ela trabalha de 7 às 13 da manhã, né, de 7 da manhã até as 13 horas da tarde. O resto do dia ela usa para estudar para esse concurso, que tem um monte de disciplina. E aí o que acontece? Ela tem, né, dentro da rotina dela, uma rotina fixa, né? Ou seja, ela elegeu disciplinas que são extremamente importantes para a aprovação dela, para o resultado dela. E uma vez que ela elegeu essas disciplinas, a gente fixou essas disciplinas aqui, que são esses quadradinhos amarelos, em dias e horas específicos. Então, por exemplo, na segunda-feira, ela estuda direitos difuso e coletivo, na terça-feira, nesse horário, ela estuda processo civil e depois penal, e assim vai. Então, nesses horários aqui, ó, ela elegeu aquelas disciplinas que ela precisa dar maior ênfase, certo? Onde ela tem que ter mais cuidado, onde ela tem que ter um trabalho, né, mais regular. No entanto, também tem algumas disciplinas que são importantes, assim, mas nem tanto. Né? Ela não pode ignorar completamente, mas também são disciplinas que você não pode usar para ocupar teu tempo, né? Porque no caso dela, ela tem um monte de disciplina, trabalha, tem que fazer revisão, final de semana é todo dedicado, né? Então repara, ela estuda até sexta-feira, aí final de semana é dedicado a fazer revisões gerais, depois fazer simulado, correção de simulado, etc. E aí ela não pode simplesmente deixar de fazer revisão ou de repente estudar menos ainda português para poder botar outra disciplina que nem é assim tão importante. Então, olha esse quadradinho especial aqui, ó. Na segunda-feira, de 6 às 9, né, das 18 às 21 horas, o que ela faz? Ela faz um ciclo de estudo parcial. O que é o ciclo de estudo? Um ciclo de estudo, caso você já tenha visto na aula anterior, né, é quando você faz o quê? É quando você elege um grupo de disciplinas, elege dentro desse grupo uma sequência de estudo para elas e dessa sequência você estabelece, de acordo com peso, recorrência, dificuldade, você estabelece, né, uma sequência de estudo dessas disciplinas quando for possível dentro da sua rotina de estudos, considerando esses pesos. Né? Então, se você tem lá, por exemplo, um ciclo de estudos com 10 conteúdos, você vai começar na segunda-feira estudando a disciplina 1, a disciplina 2, a disciplina 3, a 4, até chegar na disciplina 10. Provavelmente quando? Lá no domingo, ou lá na sexta, ou lá no sábado, não sei, vai depender de quando você fez o seu ciclo terminar. E aí, de repente, no seu ciclo, você estabeleceu que a matéria 1, ou a disciplina 1, quando você estuda, você passa 3 horas estudando, e só depois de 3 horas de estudo, você vai para a disciplina 2, que você estuda mais 3 horas, e depois disso você vai para a disciplina 3, que você estuda só por 2 horas, e por aí vai. Isso seria um ciclo de estudos. Agora, o que acontece? Eu não preciso, no caso dessa aluna, eu não precisei fazer um ciclo de estudo para todas as disciplinas. Né? Para ela é muito melhor fazer uma rotina fixa. No entanto, ela tem essas matérias aqui, ó: criminologia, Estatuto da Criança e do Adolescente, uma matéria específica sobre o Distrito Federal, uma matéria de legislação específica lá do concurso dela e direitos humanos. Isso aqui corresponde a um pedacinho de nada, né, das questões que ela vai ter que encarar, das 120 questões que ela vai fazer pela CESP. Então isso aqui não é assim a coisa mais importante do mundo. Não dá para ignorar, mas também não pode ocupar um lugar tão grande. Né? Afinal de contas, a gente dá prioridade para o que é prioridade. A gente gasta energia no que merece ter essa energia gasta. E isso aqui é o quê? É um conteúdo menos relevante. Então, o que a gente fez? A gente fez um ciclo, certo? E nesse ciclo parcial, ela tem apenas o quê? 3 horas para dar conta disso. Então, o que vai acontecer?
Numa semana de estudo, ela vai estudar, por exemplo, 1h30 de criminologia e mais 1h30 de ECA. E vai ver o que der para ver, vai fazer o que der para fazer. É só para não deixar o conteúdo parado. Aí, morreu às 3 horas, fez o ciclo dela dessa semana. Semana que vem, ela tem o quê? Ela ainda tem 3 horas de novo, então ela vai dar uma olhada em mais 1h30 de Distrito Federal e mais 1h30 de legislação específica. Aí na outra semana, o que ela faz? Ela vai gastar, por exemplo, 3 horas direto, tudo em direitos humanos. Fez isso, o que acontece? Na outra semana, volta o ciclo. Então ela vai fazer de novo, mais 1h30 de criminologia, mais 1h30 de ECA. Ela percebeu que, de repente, esse conteúdo aqui de Distrito Federal é meio complicado. Então, na outra semana, ela vai fazer 3 horas de Distrito Federal e vai distribuir 1h30 aqui e depois mais 1h30 aqui na outra semana. Ou seja, aqui ela estudou numa semana, aqui foi outra semana e aqui foi outra semana. Aí girou o ciclo, né, ela volta para a criminologia. Aqui mais uma semana, aqui outra semana e aqui outra semana. Então o que ela está fazendo? Ela está fazendo um ciclo parcial, ou seja, em apenas um momento da rotina dela e apenas com um pedaço das disciplinas que ela tem no edital, certo? Para que isso? Para não deixar esse conteúdo parado. Ela poderia também fazer isso, talvez, lá no sábado, mas por conta do contexto dela, ela preferiu fazer isso na segunda-feira, que é um horário mais seguro para ela fazer, é um horário mais garantido, certo? E o que interfere aqui também? Você pode dizer assim, mas talvez seria interessante estudar toda a criminologia primeiro, aí só depois todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí depois todo o Distrito Federal. Poderia ser uma opção, mas pensando, né, em processamento de aprendizagem, em contextos ali da neurociência, é interessante você não matar um conteúdo inteiro de uma vez. É interessante você parcelar ele aos pouquinhos e aprender um pouquinho de criminologia hoje, um pouquinho de Distrito Federal depois, um pouquinho de legislação e de pouquinho em pouquinho o teu cérebro vai assimilando e vai associando. Tá? Então isso aqui é o quê? É uma demonstração de que dentro de uma rotina de estudo, você pode ter uma rotina fixa. Então, o que é uma rotina fixa de estudo? É quando você determina que tal dia, tal hora, você vai estudar aquelas disciplinas. O que seria um ciclo de estudos? No ciclo de estudos, você não diz qual é o nome da disciplina, você só diz que vai estudar. E aí você faz o quê? No ciclo de estudo, você segue, né, uma sequência lógica com uma quantidade de tempo para cada disciplina, e aí você estuda, né, seguindo esse ciclo até fechar todas as disciplinas. E aí começar tudo de novo. Tá? Não esquece, se você tem dúvidas sobre o que é um ciclo de estudo e se você quiser ver isso bem direitinho, tá? Dá uma olhada na aula anterior, na parte 1 desse conteúdo. Vamos imaginar que isso aqui seria uma aula parte 2 dessa história de ciclos de estudo, tá bom? Então eu só queria fazer esse parênteses para te mostrar que tem essa possibilidade e dizer para você mais ou menos como fazer isso, tá bom? Então, espero que isso tenha te ajudado. Se você faz ciclo de estudos e tem alguma dúvida sobre como isso tudo funciona, não esquece de ver os 2 vídeos, né, o vídeo anterior e esse aqui, né, completa tudo. E se você tiver qualquer dúvida, deixa ali uma mensagem que a gente conversa, tá bom? Então é isso, sucesso e bons estudos.